Bom dia, alunos. Estamos aqui na Eficácia para mais um dia de aula de História com vocês, do sexto ano. Estamos aqui hoje para mostrar para vocês os primeiros grupos humanos que habitaram na Terra no período da pré-história. Vamos relembrar o assunto da pré-história. Pré-história, um período antes da história. Quando a gente trata do período da pré-história, nós vamos falar do período antes da história. A história e a pré-história se diferenciam. A pré-história antes da história, quando ocorreu o marco da história, que foi a invenção da escrita, deixa de ser pré-história e passa a ser história. Olhem aqui, a linha do tempo da história. Aqui seria a pré-história e aqui a história. A pré-história se divide no período paleolítico, neolítico, mesolítico. O marco da história é a invenção da escrita. E a história se divide em idade antiga, média, moderna e contemporânea. Contemporânea é o período que nós estamos vivendo hoje, a idade contemporânea, os nossos dias atuais. Então, quando a gente fala dos primeiros grupos humanos, nós vamos falar dos primeiros hominídeos que viveram na Terra. Eles eram nômades. Os primeiros povos vieram da África. Esses povos foram considerados os primeiros hominídeos africanos. Da onde veio a prova? Através das fontes históricas. As fontes históricas provam que o primeiro hominídeo saiu da África, migrando e chegando à América. Vem o questionamento de como eles saíram da América, da África e chegaram à América. Se existe um continente que separa a África da América. Como separar a América, a África da América no momento que era pré-histórico? Não existia avião, navio, barcos, nada. Era pré-história, antes da história. Então existe a história em que ocorreu a glaciação do gelo pelo Estreito de Bering. O Estreito de Bering é um estreito que divide os oceanos e esse estreito congelou, mais conhecido para vocês como a Era do Gelo, como aquele filme, aquele desenho animado que traz a Era do Gelo. Para vocês ficarem atentos, assista o filme Era do Gelo, que hoje vocês vão ficar atentos ao que aconteceu na pré-história. Quem eram aqueles bonequinhos da pré-história? Eram bonecos, eram animais pré-históricos. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam migrando em busca de quê? De alimento. E foi isso que aconteceu com os homens pré-históricos. Eles migraram pelo Estreito de Bering. Eles migraram quando ocorreu a glaciação do gelo. Eles migraram pelo oceano, chegando à América. Na América foi encontrado o primeiro crânio humano. Esse crânio foi levado ao laboratório, só a parte da cabeça. Essa cabeça foi preenchida com massas e assim chegaram à imagem de Luzia. Luzia, ela se tornou um dos primeiros fósseis mais antigos das Américas. Tudo teve prova, porque quando foi encontrado o fóssil de Luzia, Luzia tinha a imagem, o rosto da imagem era de uma mulher africana. Então a história, através das fontes históricas, ela prova que os primeiros hominídeos vieram da África. Pessoal, e aí nós vamos ter a divisão da história. A história, a pré-história foi um período antes da escrita. Eles eram nômades, eles migravam em direção ao alimento. Se acabava o alimento de uma região, eles migravam para outra em busca de novos alimentos. Então esses homens pré-históricos, eles iam em busca de alimento. Primeiro hominídeos, Australopithecus, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens é o homem que sabe. O Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, que já é a origem dos seres humanos. Charles Darwin foi o criador da versão evolucionista, que todos os seres humanos evoluíram de um ancestral em comum. Então, quando falamos da pré-história, nós vamos falar das migrações desses povos até a chegada na América. Com o passar do tempo,
nós vamos ter a divisão da pré-história em paleolítico, neolítico e mesolítico. Paleolítico, idade da pedra lascada. O período que o homem pré-histórico ia encontrar necessidade de caçar. Os animais eram de grande porte. Para que eles pudessem caçar, eles precisavam de instrumentos, mas era pré-história. Como encontrar instrumentos para poder caçar? E assim eles evoluíram. Eles eram bípede, coluna vertebral encurvada, os australopitecos. Com a evolução desses homens pré-históricos, eles passaram a ser bípede, coluna vertebral mais ereta e utilizaram a capacidade de pensar. Agora, eles já conseguiam fazer instrumentos de pedra e com as pedras eles iam tirando lascas da pedra, pedaços da pedra, e a pedra ficava-se pontiaguda. E assim o homem evoluiu para a capacidade de caçar. Quando tinha um animal de grande porte, como o tigre, dente de sabre, o mamute, eles caçavam em bando, um subia em cima dos animais, furavam o pescoço do animal, o animal caía e assim eles caçavam. Com a descoberta da pedra lascada, eles viram que se saía faísca e a partir daí veio o descobrimento do fogo. Lembrando a vocês que o descobrimento do fogo não foi no período totalmente paleolítico. Eles descobriram o fogo no paleolítico, mas só usaram o fogo no período neolítico. Por quê? Porque eles aprenderam a aperfeiçoar o fogo no período neolítico, idade da pedra polida. O homem aprendeu a polir a pedra e agora eles já faziam lanças. E aí o fogo já era utilizado para cozinhar e caçar. Com a evolução dos seres humanos, nós vamos ver os Homo sapiens e os Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, sabe. Eles encontraram os metais. E aí nós vamos ter o período mesolítico da pré-história. Então a pré-história, fique ligado, a pré-história se divide: paleolítico, neolítico, mesolítico. Não esqueça isso, só deixa de ser pré-história com a invenção da escrita. Então, marquem esse período da pré-história que nós falamos hoje. O período da pré-história se define com o surgimento dos primeiros hominídeos na Terra. Beleza? Um beijão. Espero vocês na próxima aula. Fiquem atentos na aula. Não perca a próxima aula. Atentam, mandem atividades. Eu coloquei para vocês aqui as aulas que foram dadas, as atividades de casa. Façam todos, me mandem de volta que eu vou corrigir, vou voltar para vocês. Fiquem ligados. Não estão